Olá, futuro bilíngue. Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje vamos falar de confiança ao falar e inteligência emocional. O objetivo dessa aula é que você afie a sua inteligência emocional, tenha menos vergonha de falar inglês. Eu vou apresentar alguns conceitos-chave que não somente irão te ajudar no inglês, mas também a evoluir na vida como um todo. Além disso, você vai aprender técnicas práticas para aplicar esses conceitos e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, tanto como professor, quanto como aprendedor de idiomas. Ou, como eu gosto de dizer, futuro poliglota. No final, eu também vou te mostrar algumas frases funcionais para sobrevivência, para que você consiga aplicar tudo isso de forma prática ao ter interações. Ao longo da minha trajetória como estudante de idiomas e professor de inglês, eu notei que naturalmente a minha inteligência emocional é mais avançada que outros tipos de inteligência que eu tenho. Existem vários tipos de inteligência e é normal que a gente seja mais inteligente em algumas delas e menos em outras. Além disso, ter uma personalidade mais extrovertida e comunicativa com certeza me ajuda. E se você é naturalmente assim, provavelmente você tem mais facilidade. Porém, vamos focar aqui em melhorar sua inteligência emocional de qualquer maneira, para que você fale com mais confiança, mesmo que você já seja uma pessoa extrovertida e que não dependa somente da sua personalidade. Vamos começar então com um conceito bem interessante, que é a teoria das 12 camadas da personalidade. Não vou me aprofundar aqui, mas ela explica como as pessoas agem de acordo com o estágio de autoconhecimento em que elas estão. Cada camada revela um tipo de motivação diferente, e entender isso ajuda a enxergar por que alguém pensa e age de determinada forma e como evoluir a partir daí. A maioria dos brasileiros se encontra na quarta camada da personalidade. A quarta camada da personalidade é aquela em que nos identificamos apenas com rótulos sociais, opiniões alheias e expectativas externas. Nela, a pessoa vive reagindo, tentando se encaixar, buscando aprovação constante e evitando qualquer julgamento. É uma camada frágil, moldada por olhares, likes e medos. Se você tem medo de ser julgado pelo seu inglês, você está nela. Mas a boa notícia é que essa aqui é a porta de saída para a próxima camada. Mas por que sair dessa camada? Porque enquanto você vive na quarta camada, você não está vivendo como você mesmo, está apenas interpretando um personagem. Quando você ultrapassa essa camada e se conecta com a sua identidade real, com seus valores, propósitos e verdades internas, a opinião de quem não te conhece perde o poder. Você entende, então, que crítica sem contexto não define quem você é. Ou seja, você sabe quem você é, você sabe o caminho que você está e onde você vai chegar. Então, as críticas externas de quem não se importa de fato com o seu crescimento passam a não ter sentido algum. E isso é libertador. Isso muda tudo. Você passa a falar com mais clareza, com mais confiança e com mais paz, porque sabe que está alinhado com quem você é e com o caminho que escolheu trilhar, que é se tornar uma pessoa bilíngue. E aí, quando alguém tenta te diminuir, isso não dói, isso não te atinge. A verdadeira inteligência emocional começa quando você não precisa mais se proteger, porque você já se conhece. Como eu falei, eu sempre fui comunicativo, e pelo menos em relação a falar novos idiomas, eu nunca tive medo de ser julgado. Já em outras áreas da vida não foi sempre assim, eu tenho que admitir. Isso, então, sempre me ajudou e me ajuda a ter um processo de aprendizado leve e natural, onde eu simplesmente dou o meu melhor e busco praticar, sem medo de errar ou sem medo do que a outra pessoa possa pensar de mim. E é isso que eu quero para você. É assim que eu quero que você trilhe esse seu caminho até aprender a falar inglês. Que você saiba quem você é e se alguém te julgar,
você saiba e tenha claramente que o problema está na outra pessoa e ela está apenas projetando em você isso. E mesmo assim, eu te dou um spoiler aqui. Proporcionalmente, são poucos os idiotas que vão te julgar porque você está aprendendo ou você talvez não pronuncie uma palavra da melhor maneira possível ou você comete alguns erros. Embora esses idiotas sejam espalhafatosos e falem alto, o que faz parecer que eles sejam muitos, porque eles fazem questão de ser notados, essas pessoas são frustradas consigo mesmas e, para se sentirem maiores, elas tentam diminuir as outras pessoas. Então, para trazer um exemplo pessoal aqui, quando eu estava aprendendo a falar inglês, eu sempre buscava falar com estrangeiros e nem sempre eu entendia o que diziam. Às vezes eu pagava mico e achava que tinha entendido, respondia uma coisa nada a ver com o que tinham perguntado. Às vezes eu não sabia dizer o que eu tinha em mente, mas em todas as oportunidades eu me divertia e ria da situação. E eu estou fazendo isso agora com italiano e francês. Então, tudo isso faz parte. Eu sempre soube que cada vez que eu tento falar algo e cometo erros, eu estou dando um passo na direção da fluência. Outro conceito interessante, que é uma chave para você evoluir, não somente no inglês, mas como pessoa, e que me ajudou e tem me ajudado muito a melhorar meus hábitos, é conhecer o conceito de homeóstase. Na realidade, não é nem homeóstase, é homeostase, viu? Falando errado aqui, rindo da situação, nem aí para nada. O que importa é se comunicar e saber o conceito. Vamos lá. A homeostase é o nome que damos à tendência do nosso corpo e mente de buscar estabilidade, mesmo que a estabilidade nos mantenha presos ao medo. Eu mesmo estou enfrentando ela essa semana, pois eu voltei a fazer alguns ajustes na minha rotina, como, por exemplo, acordar antes das 6 e ir para a academia. É inverno aqui no sul, às 6 horas ainda está escuro e frio lá fora e a cama está tão quentinha. A homeostase é essa vontade de ficar na cama, essa voz que me diz lá quando o despertador toca: tá maluco? Que mané exercício, dorme até umas 7h30. No caso do inglês, isso significa que mesmo sabendo que falar é essencial para aprender, o cérebro resiste, porque se expor ao erro e ao julgamento parece perigoso. O medo, então, vira uma zona de conforto disfarçada. E entender isso é libertador, pois o desconforto de falar é, na verdade, o sinal de que você está saindo da estagnação. E é nesse desconforto que o crescimento acontece. Quem quer destravar no inglês precisa aprender a não fugir dele, mas atravessá-lo. Então, para aprender a lidar com o medo de falar inglês, a gente precisa entender esse conceito. Então, a homeostase é uma raiz biológica que explica o medo de falar e de ser julgado. Mas tem outra raiz interessante, que é o sistema escolar. Nos ensinaram desde cedo que errar é ruim e que só passa de ano quem acerta tudo ou pelo menos um bom percentual. Isso cria um reflexo automático. Associamos o erro ao fracasso e ao julgamento dos outros. Mas o inglês não é uma prova, é uma conversa. Falar inglês não exige perfeição, exige comunicação. O seu primeiro objetivo é passar a mensagem. Depois, conforme você vai praticando, você vai aperfeiçoando a maneira que você passa a mensagem. Pensa aqui comigo, nem em português a gente fala 100% certo. Olha só alguns erros que a gente comete e ninguém liga. Para mim fazer, o certo seria para eu fazer. A gente vamos, ao invés de a gente vai. Menos pessoas, correto? É menos pessoas. E tem dezenas aí de erros que passam desapercebidos. Aqui mesmo no sul do Brasil, eu sou gaúcho, vocês sabem, a gente conjuga errado, a gente fala o tu, só que a gente fala com a conjugação de você. Então, o certo seria falar tu fazes, mas a gente fala tu faz. E tá tudo bem, porque é a maneira que se fala, a gente passa a mensagem, não tem que ser 100% correto. Eu quero que você entenda, então, que o erro ele é seu aliado. Cada erro é um passo rumo à fluência. Você já me ouviu falar
lá no início, no primeiro módulo, que o erro é seu amigo. E tem um segredo. O humor é o melhor guia para esse processo. Então, aprenda a rir de si mesmo, a rir das situações estranhas, a brincar, jogar com isso, fazer piada, seguir em frente. Isso torna a situação mais leve, o processo mais leve. Isso é chave, aprender a rir de si mesmo para se divertir no processo. Então, perceber um erro, foi corrigido, repete a forma correta em voz alta, na hora, imediatamente, porque isso ajuda o cérebro a registrar e a atualizar a informação. É como aprender a andar de bicicleta. No começo você cai ali, se equilibra um pouco, e daqui a pouco você está voando, você nem percebe ali. O cérebro ele vai criando essas conexões, essas associações, e daqui a pouco você está equilibrado ali, pedalada, pedalada, sem estar caindo de um lado para o outro. A mesma coisa no inglês. Você erra aqui, erra ali, mas conforme você vai fazendo os ajustes e consumindo e repetindo cada vez mais, o seu cérebro vai organizando essas informações e você segue de forma mais fluida e linear. Quanto mais você tenta, mais você erra. E quanto mais você erra, mais você melhora. Parece paradoxal, mas é assim que funciona. É simples, só que a gente esquece disso e se frustra com os tropeços e com os erros. Então, mantenha isso em mente. Esse é o caminho. De todos os alunos que eu já tive, os que mais evoluíram foram os que falavam e erravam sem medo. Eles simplesmente tentavam, tentavam, tentavam. O perfil mais lento é o mais retraído, infelizmente. O aluno que pensa demais, hesita, desiste com não lembro. E quando ouve a resposta, normalmente ele diz: nossa, era isso que eu ia falar. Isso acontece porque o medo paralisa. A gente não fala porque acha que vai errar. Isso é um absurdo, é uma loucura. Fala com dúvida mesmo. Talvez você pode usar um tom interrogativo, tipo, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas não deixa de falar. O medo, ele é o carcereiro dos seus sonhos. O que tem medo de errar nunca acerta. O medo é confortável até você perceber que ele também é uma prisão. E você nunca será a sua melhor versão enquanto estiver tentando agradar o julgamento dos outros. A única coisa que o medo faz é te manter onde você está. O medo é natural, mas ele não manda em você. Como já falamos anteriormente, o cérebro quer te proteger, mas nesse caso, ele está te travando sem um motivo real, não existe um perigo real. O medo de errar é irracional e ele pode e deve ser superado. No início, você só precisa ir com medo mesmo. Lembre que a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então, vamos falar de algumas ferramentas práticas aqui para falar com confiança. Sabe por que você não tem confiança a falar? É simples, porque você não treina o suficiente. A confiança, ela não vem do nada, ela vem da prática. O primeiro passo normalmente é o mais difícil, mas depois que você dá o primeiro passo, você vai pegando um embalo. Assim como um músico não sobe no palco sem ensaiar, ou um jogador não entra em campo sem treinar, você também precisa treinar para quando chegar na hora H. Isso começa sozinho. Você já aprendeu lá no primeiro módulo sobre os pilares do método. Consumo diário em alto volume, músicas, séries, podcasts, livros, etc, etc, etc. Repetição passiva e ativa, a vivência e conexão emocional com o idioma, e agora, mais recentemente, na última aula, aprendeu o mapa da formação de frases, o que te dá já uma base para formar e entender frases. Então, o grande foco aqui é a repetição ativa, é você falar mais uma vez. Você só aprende a falar inglês falando inglês. E você, inevitavelmente, vai ter um pouquinho de dificuldade com algumas pronúncias novas, vai esquecer de frases, vai esquecer de palavras. E a única maneira de superar isso é repetindo, praticando, treinando.
Com esses elementos, você já tem o mapa do tesouro. Agora é hora de caminhar na direção da fluência. Isso exige prática guiada, e é por isso que eu tenho focado em frases prontas e funcionais para você repetir, entrando no personagem, se imaginando naquela situação, imitando o meu tom de voz e, consequentemente, treinar para chegar na situação em uma conversa e falar essas frases. Então, essa é a primeira técnica, eu já mencionei antes, mas vou aprofundar um pouquinho mais agora, que é shadowing, que é a sua prática. Shadowing significa literalmente fazer sombra, ou seja, você escuta uma frase em inglês e repete imediatamente em voz alta. Você deve, eu espero que você esteja fazendo isso com as frases que eu tenho passado aqui nesse segundo módulo e que eu vou continuar passando e que tem nas aulas que eu estou gravando ao vivo, no módulo aulas ao vivo. Então você escuta, repete imediatamente, imitando o ritmo, a entonação e a pronúncia, como um papagaio de alta performance. Você pode e deve também fazer isso, não só aqui nas aulas, mas no conteúdo que você consome. Usa um trecho de uma série, pausa, repete, ou não precisa nem pausar. Eu mesmo faço isso com músicas que eu estou ouvindo, ou com as séries que eu assisto, que particularmente são maneiras que eu gosto de consumir os idiomas que eu estou aprendendo, e eu simplesmente ouço uma frase. Também eu escuto muito podcast, por exemplo, na academia. Hoje eu estava escutando podcast enquanto eu treinava, e eu ouço uma frase legal que eu entendi, que encaixou e que eu sei que são frases que eu uso no meu dia a dia. Eu repito, não somente frases, mas às vezes uma palavra em si. Repete em voz alta, faz o shadowing. Então, ouve, repete, pausa, repete. Exemplo, faz agora aí, ó. Eu não sei o que fazer. Repete aí. I don't know what to do. I don't know what to do. Repete, mesma entonação. I don't know what to do. Em câmera lenta. I don't know what to do. Faça isso todos os dias e veja a mágica acontecendo. Não tem segredo, meu povo. É consistência acima de intensidade. É todos os dias um pouco. Outra técnica é o chunk repetition. Usar expressões prontas, os language chunks, se traduz como pedaços de linguagem. É basicamente o que você aprendeu na aula passada com os padrões. Eu chamo isso de padrões. Ou seja, você pega um padrão ali, você pega uma estrutura que se repete e você repete ela. Tipo, do you, tananã, do you like, do you need, do you want. Você are you? Você é brasileiro? Are you Brazilian? Você está, mesma coisa, are you? Você está aí? Are you there? Você está com frio? Are you cold? Você está com fome? Are you hungry? Então, use isso, como eu expliquei na aula passada, para identificar esses padrões e repetir eles. Fica de olho neles quando estiver consumindo os conteúdos. Porque se você fizer isso, você vai naturalmente, na hora que você estiver falando, essas estruturas, esses pedaços de frases estarão frescos na sua mente para você falar. Então, repita em voz alta várias vezes ao longo do dia. Grave áudios. Faça um grupo com você mesmo no WhatsApp. Grave os áudios de você falando, escute depois, corrija, melhore. Use o grupo no WhatsApp, ninguém fala nada lá. Outros professores estão oferecendo aí em curso robôs com inteligência artificial para que você possa ter feedback, tirar dúvidas, melhorar sua pronúncia, etc. Eu estou disponível e ninguém usa isso. Faça uso do que eu estou oferecendo aqui. Eu quero te ajudar, eu quero que você aprenda da maneira mais rápida possível. Outra coisa que você pode fazer é o espelho e a autoexplicação. Falar consigo mesmo em frente ao espelho. Não precisa ser na frente do espelho, pode ser simplesmente ligar o modo maluco e falar sozinho.
É o que eu faço, eu falo com o meu gato. Explique seu dia, explique as situações que você está passando. Eu faço muito isso quando eu estou dirigindo, dentro do carro. Eu procuro traduzir o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, onde eu estou passando, ou as situações do meu dia, o que eu tenho que fazer naquele dia. São infinitas possibilidades. Procure descrever o que você faz no dia. Essa é sempre uma boa primeira meta, saber falar sobre as coisas que você faz no dia a dia, porque inevitavelmente é disso que você vai falar nas suas primeiras conversas. Isso ativa a fluência e te prepara para situações reais. E é óbvio, não esqueça, para acelerar o processo de memorização, usar o seu caderno, onde você vai anotar as frases, e você vai revisá-las, e você vai falar em voz alta, e também usar o seu querido smartphone, onde você já baixou, e se não baixou ainda, baixa agora o Quizlet e comece a colocar ali, então, essas frases que eu ensino aqui nas aulas, as frases que você vê, esses chunks, essas estruturas que se repetem, coloque ali, porque é normal, você vai esquecer. Então, se você esquece e lembra de maneira consciente, ou seja, você pratica ali no aplicativo diariamente, você acelera o processo. Quanto mais você precisa, já conversamos sobre isso, você precisa lembrar e esquecer várias vezes. Então, se você fizer isso no aplicativo, você acelera esse processo e você não esquece na hora que você vai falar, na hora H. Então, para a gente terminar aqui, algumas frases úteis para você já colocar aí no Quizlet, para você fazer o shadowing aqui comigo, repetir essas frases, elas te ajudam a estabelecer o tom da conversa na hora H, na hora que você vai falar com uma pessoa que não fala português. Essas frases vão facilitar a comunicação e criar um ambiente leve. E, mais uma vez, não esqueça de usar o humor para superar o medo e o desconforto. Vamos às frases, então. Você vai encontrar elas no PDF em anexo. Tem o resumo da aula e tem essas frases lá. Eu estou aprendendo inglês. I am learning English. Você já deixa explicado desde o início. I am learning English. I'm learning English. Mais uma vez. I'm learning English. Próxima, você vai pedir para a pessoa pegar leve e falar devagar. Você pode falar devagar, por favor? Can you speak slowly, please? Can you speak slowly, please? Mais uma vez. Can you speak slowly, please? Outra frase muito útil é: desculpa, eu não entendi. I'm sorry, I didn't understand. I'm sorry, I didn't understand. Seguido de: você pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Can you repeat, please? E para finalizar, você pode agradecer, então, e dizer obrigado pela sua paciência. Thanks for your patience. Patience. Thanks for your patience. Então, por hoje é isso. Não tem segredo. Se você aplicar tudo que eu estou te mostrando aqui, você vai aprender a falar inglês. É só fazer um passo de cada vez, todos os dias. Mantenha a consistência. É normal, às vezes, a gente se desmotivar, é normal, às vezes a vida acontece, a gente acaba tendo dias que não é tão produtivo, mas o que importa é nunca parar. Estou sempre aqui, pode me chamar no Instagram, pode me chamar lá no grupo do WhatsApp. Estou aqui para te ajudar. Quero ver você crescer e você aprender o mais rápido possível dentro das suas possibilidades. Muito obrigado e até a próxima.